Bom dia, meninas. Então, vamos começar a aula. Temos só eu, o Eduardo e a Tamires. Será que o pessoal está com dificuldades lá? Vocês chegaram a se comunicar, meninas? Eduardo, Tamires, chegaram a falar com o pessoal no grupo, não? Professor, sempre quando tem alguém com dificuldade, eles mandam mensagem no grupo pedindo o link, né? Aham. No momento ninguém falou nada. Então vamos dar início, né? Então, na aula passada nós começamos a falar sobre 13º salário, né? Que é um salário além dos 12 meses que normalmente se recebe numa empresa, né? É um direito adquirido constitucional, então aí tem a legislação específica do 13º, e mais importante é que vocês lembrem que para ter direito a um mês de 12 possíveis, né, já que a gente tem aí de janeiro a dezembro a possibilidade do recebimento desse 13º, o trabalhador precisa ter, né, exercido a sua função igual ou superior a 15 dias. Tá? E esse 13º, ele não se confunde com o pagamento mensal da folha de pagamento. Tá? Então, é um salário à parte, é uma folha de pagamento à parte. E o pagamento do 13º se dá, né? Aí tem uma palavra até o dia 30 de novembro, onde se paga metade do direito que ele tem, e até o dia 20 de dezembro, né, a segunda parcela, que é a quitação do direito desse colaborador, né, do 13º. E como observação, né, poderá haver a antecipação da primeira parcela do 13º. Eu dei um exemplo aqui por conta de férias, mas não necessariamente essa antecipação da primeira parcela tem que ser somente em férias, pode ser a qualquer tempo, desde a partir de fevereiro. Tá? Em janeiro não se antecipa a primeira parcela do 13º, tá? Falei também na aula passada sobre as incidências, né? O que eu tenho que descontar no caso, né? Seja no INSS, Imposto de Renda e Fundo de Garantia, apesar que Fundo de Garantia não é um desconto. O Fundo de Garantia eu já expliquei que é um valor que a empresa tem por obrigação depositar na conta do colaborador. Nós falamos que é 8% da remuneração, e só para lembrar vocês que a remuneração é igual ao salário, mais os adicionais, menos as faltas e menos os atrasos. Então, o resultado desse cálculo é que é chamado de remuneração. E no caso da primeira parcela, não tem desconto de INSS, não tem desconto de imposto de renda, mas haverá, né, seja a qualquer tempo, feito o recolhimento do fundo de garantia desse valor que está sendo antecipado, tá? Ou, no caso do mês de novembro, né, feito o recolhimento, né, quando for pago a primeira parcela até o dia 30 de novembro. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, né, de cálculo da primeira parcela. É sempre bom lembrar de que é necessário saber qual o ano que eu estou, né, realizando o 13º. Nosso exemplo da aula passada foi de 2020. Então, eu tenho aqui um colaborador que foi admitido
no mês 6 de 2019, né? Então, se eu estou calculando o ano de 2020, né, subentende-se que esse colaborador esteja já trabalhando desde o mês de janeiro de 2020, né? Então, quando chegar em novembro de 2020, ele terá acumulado 11 meses de direito de 13º. E aí uma observação que muitas vezes as empresas utilizam, né, para cálculo do 13º, a primeira parcela, já contando com o mês de dezembro. Então, aí é feito o pagamento da metade da remuneração desse trabalhador, né? Mas nesse caso em particular, eu divido a remuneração dele, no caso aqui 1.200, que é o salário dele no mês em que está sendo feito o 13º, divido por 12, né? Porque é 11 dozeavos, e multiplico pelo direito dele, que é 11 meses. E multiplico por 50%, que é para pagar metade, né? Então, tem essa fórmula que vocês precisam lembrar quando forem calcular o 13º, tá? E o fundo de garantia correspondente a esta remuneração do 13º, então eu multiplico R$ 550 por 8%. Então, o colaborador recebe na conta corrente até o dia 30 de novembro 550 e a empresa tem que depositar os R$ 44 na conta do colaborador na Caixa Econômica, a título de fundo de garantia. Tá? Aqui eu trouxe esse exemplo sem média de adicionais. Eu expliquei que todos os adicionais, horas extras, DSR, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, caso o empregado receba, é feita uma média desses valores, né? Então, desde janeiro até novembro, né, vai acumulando esses valores e quando chegar lá no mês de novembro, divide esse número por 12 ou por 11, né, dependendo da decisão da empresa. O exemplo número 2 foi com a média de adicionais, né? Então, aqui eu simulei que esse colaborador tenha acumulado e dividido por 11, né, o resultado de R$ 120. Aqui seria a média que eu vou somar ao salário dele no mês de novembro. Então, vejam que o salário dele deixou de ser 1.200 para ser 1.320, que é o valor da base de cálculo. A fórmula é a mesma, porque a admissão foi a mesma. Então, aqui subentende-se que ele já esteja trabalhando desde janeiro do ano que eu estou calculando. Então, a fórmula é a mesma, né? Então, eu vou pegar um valor que é maior, porque está somando a média, dividido por 12, vezes 11, pago 50%. Então, este valor vai ser depositado na conta corrente do colaborador, né? E a empresa vai depositar os 8% sobre os 605, que é o valor de R$ 48,40, que vai ser depositado na conta, na Caixa Econômica. Terceiro exemplo, como se esse empregado com a mesma admissão tivesse recebido uma antecipação num determinado mês, né? Então ele recebeu num determinado mês R$ 500, isso acontece em muitas empresas que antecipam a primeira parcela durante o ano. Então, no mês em que ele recebeu a antecipação, já foi calculado os 8%, então a empresa já depositou, né, no mês em que foi antecipado, os R$ 40, que é 8% de 500. Aí passaram-se os meses, quando chegou em novembro, a empresa é obrigada a recalcular, né? Pode ser que dê zero, né? E aí a empresa não tem que depositar o 13º, mas se tiver 1 centavo, a empresa é obrigada a depositar na conta do empregado. Então, aqui eu simulei um valor de 1.200 também, né? Então, como a admissão dele foi no mesmo ano,
Quando chegou em novembro, ele teve direito a 11/12. Então, o cálculo, né? Então, eu peguei a remuneração dele, como ele não tem média, 1.200, dividi por 12, a fórmula é a mesma, né? Vezes 11. Aí eu calculo metade, né? Que seria o caso do direito dele, só que como ele recebeu R$ 500 durante o ano, eu vou descontar os R$ 500. E vejam que sobra para ele ainda um valor de R$ 50, que tem que ser pago até o dia 30 de novembro. Como o fundo de garantia, né, já foi calculado em cima de 500, que já foi antecipado, né, então o que falta é apenas calcular 8% de R$ 50. Então, no mês de novembro, né, o colaborador vai ter mais um depósito na conta corrente de R$ 4. Aí eu dei aqui mais um exemplo, como se o empregado tivesse entrado no ano em que ele está recebendo o 13º, veja que, né, a admissão dele aconteceu no dia 4 de junho do ano que está sendo feito o cálculo. Então, quando chegou em novembro, né, ele só teve direito a 6 meses de 12. Tá? Por quê? Porque eu verifiquei que na data que ele foi admitido, né, no mês de junho, ele trabalhou mais do que 15 dias. Né? Então, ele passa a ter direito ao mês de junho, né, mesmo ele tendo trabalhado menos que 30 dias, né? Porque a legislação do 13º fala que é igual ou superior a 15 dias trabalhado para ter direito a 1/12. Então, se eu começar a contar de junho até novembro, que está aqui nesse balãozinho amarelo, vocês vão chegar a um número de 6 meses. Né? Então, a fórmula é a mesma, vou pegar a remuneração dele do mês de novembro, dividir por 12, só que agora eu vou multiplicar por 6 e não por 11, né? E vou pagar metade. Está vendo que aqui deu um valor de R$ 300 e 8% desses R$ 300 é o valor que a empresa tem que depositar na conta do fundo de garantia desse empregado. Aí nós fizemos uma atividade aí com 4 empregados, né? Vejam que era só para calcular, deixa eu voltar um slide aqui, é só para calcular a primeira parcela, tá? E, logicamente, o cálculo do fundo de garantia. Então, eu dei este exercício para vocês, né? Lembrando vocês para prestarem atenção à data de admissão. Nós estamos calculando 2020, tá? Então, esses 2 primeiros aqui, né, subentende-se que eles já estejam trabalhando no mês de janeiro de 2020. E os 2 outros exemplos, né, de colaboradores que entraram no dia 4. Né, o salário aqui, eu tenho o primeiro por mês, o segundo por hora, o terceiro por mês e o quarto por hora. Tá? Quando nós trabalhamos com o 13º, nós estamos trabalhando com valor mensal. Então, para eu saber quanto que alguém, né, ganha por mês, se o salário for em horas, é somente multiplicar por 220 horas. Né? E aqui está o resultado. Então, o primeiro exemplo, né? Então, eu usei aquela fórmula, peguei a remuneração dele, 3.960. Se ele já está trabalhando a partir de janeiro, quando chega em novembro, ele vai ter direito a 11 meses. Então, eu peguei 3.960, dividi por 12, multipliquei pelo direito dele e multipliquei por 50%. Então, o valor deu 1.815. Depois vocês conferem, por favor. E o cálculo do fundo de garantia é 1.815 vezes 8%. Então, esses R$ 145,20, ele vai ser depositado
né, na conta do fundo de garantia desse colaborador. O segundo exemplo também, né, ele está trabalhando desde janeiro, então, né, a gente entende que ele, quando chegou em novembro, ele tinha direito a 11 meses. Mas como o salário dele é por hora, vejam que aqui eu estou multiplicando por 220. Para quê? Para que eu descubra quanto que ele ganha por mês, né? Então, pego esse valor, divido por 12 vezes 11 e pago metade. Então, depois vocês conferem para ver se dá 1.210, né? E faço a mesma coisa, né? Calculo 8% de 1.810, que é o valor do fundo de garantia. O terceiro exemplo, né, como eu disse, ele já está trabalhando no ano de 2020. Então, eu preciso tomar o cuidado de verificar se no mês que ele foi admitido, se ele vai ter direito a um mês, né? Então, se eu perceber aqui que no mês de junho ele só não trabalhou 3 dias, porque ele começou a trabalhar no dia 4, então, mês 6 ele vai ter direito, né? Porque ele vai ter trabalhado aí 27 dias, né? Porque eu estou contando o dia 4 como o primeiro dia. Então, eu faço o cálculo 4.950 dividido por 12, né? Então, de junho até novembro, ele vai ter direito a 6 meses e pago metade desse direito, né? Que dá esse valor de 1.237,50. E o cálculo do fundo de garantia vamos dizer assim, é o mesmo para todos, né? É 8% da remuneração. Então, 8% de 1.237,50 é igual a R$ 99, que vai ser depositado na conta do fundo de garantia dele. O quarto exemplo é a mesma data de admissão, então ele também vai ter direito a 6 meses. Só que como o salário dele é hora, eu preciso fazer aquela continha de multiplicação por 220, que é a base de cálculo constitucional. Nenhum brasileiro pode trabalhar mais do que 220 horas no mês. E faço o mesmo cálculo, né? R$ 15 vezes 220, eu descubro quanto que ele ganha por mês, e aí eu divido por 12 vezes o direito e pago metade, né? Que deu R$ 825. E o cálculo do fundo de garantia é o mesmo para todos, é calcular 8% de R$ 66. Então, eu queria saber se teve alguma dúvida com relação a esses cálculos da aula passada. Bom dia, Claudinessa, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo sim, e o senhor? Graças a Deus. Você teve alguma dúvida do exercício da aula passada, Claudinessa? Então, tive sim um pouco de dúvida, mas com a sua explicação já entendi. Conseguiu fazer as suas anotações aí agora? Sim, já coloquei tudo no caderno. Ah, então tá bom. Eduarda, e você? Eduarda, Não, nenhuma dúvida. conseguiu fazer os exercícios? Sim, eu estava com dificuldade na outra aula, mas aí você explicou e eu consegui fazer depois. Ah, então tá bom. Janaína, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Consegui fazer sim, foi tranquilo. Só tinha ficado com aquela dúvida, né, dos 6 meses do 4 de junho, mas Isso. aí foi dos 15 dias, né, superior, aí eu consegui fazer, foi tranquilo. Ah, agora eu lembrei que a sua dúvida realmente era a atenção no mês em que o colaborador foi admitido, né? Isso, porque a gente tem o hábito de contar, né, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 15, né? Começa sempre no seguinte, né? É, isso.
Mas aí fiquei atenta agora nessa questão. Tá certo, então. Obrigada. Nada, de Espanha sempre. Mirela? Bom dia, Mirela, tudo bem com você? Talvez ela esteja com problema com o áudio. Vamos lá. Nicole, bom dia, tudo bem, Nicole? Ficou alguma dúvida? Bom dia, professor. Sou a Mirella. Não, eu não fiquei com nenhuma dúvida. Ah, Respondido antes é porque o Teams caiu. mas você conseguiu fazer os exercícios? Nicole Xavier, tá me ouvindo? Patrícia? Tainã? Bom dia, professor. Não tenho dúvida, não. Obrigada. Tamires? Sem dúvidas, professor. Conseguiu fazer, Tamires? Eu não tinha assistido a outra aula, né, professor? Mas eu vou tentar fazer de novo, mesmo vendo os exemplos, mais tarde eu tento. Tá certo, então. Então, vamos em frente. Então, a primeira parcela já foi, né? Então, agora, a segunda parcela do 13º, né? Então, agora nós temos aí as incidências de INSS e imposto de renda, tá, pessoal? Enquanto lá na primeira parcela não teve desconto, né? O INSS e a Receita Federal dão uma colher de chá para a gente na primeira parcela, mas quando chega a segunda parcela, eles querem o desconto sobre o total, tá? Então, não é somente a segunda parcela. Ele vai somar tudo para depois fazer o desconto. Agora, a única coisa que não é sobre o total é o fundo de garantia, por quê? Porque já foi feito o recolhimento parcial da primeira parcela. Então, o cálculo do fundo de garantia vai ser 8% da diferença, tá? Então, nós vamos ver isso agora. Então, o exemplo sem a média, né, de adicionais. Então, nós temos aqui a data de 1/6/2019. Então, nós estamos falando que nós vamos pagar no mês de dezembro agora, tá? Então, aquele trabalhador que no mês 11 teve apenas direito a 11 meses, agora em dezembro ele vai ter direito a 12, né? Porque eu estou aumentando um mês no cálculo do pagamento do 13º. Então, como é que funciona isso, né? Então, a fórmula de cálculo, né? Eu pego a remuneração desse trabalhador, 1.200, divido por 12, é como se eu estivesse fazendo um novo cálculo, tá, gente? Então, até aqui, o sistema da folha de pagamento, ele não vai lembrar que já teve uma parcela, tá? Então, por isso que é feito aqui 12 vezes 12. Tá? Lembram que lá em novembro era dividido por 12 vezes 11. Então, quando eu chego aqui nesse ponto de pegar a remuneração, dividir por 12 vezes 12, então esse é o valor total do 13º se ele não tivesse tido a primeira parcela, tá? Mas a Constituição garante a nós, trabalhadores, recebemos metade. Mas como o INSS, o Imposto de Renda, eles querem um pedaço desse dinheiro, né, do todo, então por isso que o INSS é calculado sobre o total e não sobre o valor menos a primeira parcela. Então, a remuneração de 1.200, eu vou lá para aquela tabelinha do INSS que eu mostrei para vocês,
tá? Então, eu vou pegar esse 1.200 e vou ver quantos por cento esse 1.200 ele vai ter de desconto, tá? Então, estou dando um exemplo aqui, que se fosse R$ 96. Aí eu vou pegar esse mesmo 1.200 e vou calcular o imposto de renda desse colaborador, tá? Nesse caso em particular, esse valor não chegou ao mínimo de desconto, por isso que ele é 0,0, tá? Por conta do valor da remuneração ser baixo. Aqui que está o detalhe, depois que eu calculei INSS, depois que eu calculei imposto de renda, aí sim eu vou descontar a primeira parcela. Tá? Então, aqui os 550 é a primeira parcela que foi paga lá em novembro. Tá? Então, vejam que agora eu só vou pagar a diferença do total para o pagamento da primeira parcela. Então, por isso que o valor vai dar 554. Eu vou pegar 1.200 menos o INSS, menos o imposto de renda e menos a primeira parcela que já foi recebida. Então, o que vai ser depositado na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro vai ser 554, tá? E o e o fundo de garantia vai ser, né, da diferença do que já foi calculado. Então, lembram que lá em novembro eu já calculei 8% dos 550, então não tenho que recolher de novo. Então, eu vou calcular apenas da diferença de 1.200 menos a primeira parcela, que é o valor de 650, tá? Então, 8% de 650 dá R$ 52. Então, gostaria de saber se vocês entenderam, né, como é que calcula como é que foi calculado nesse primeiro exemplo. Professor, eu só não entendi ali do imposto de renda. É porcentagem? Desculpa, eu não prestei atenção. Não precisa pedir desculpa, não. Na aula passada, na realidade não foi na aula passada, na aula retrasada, quando nós estávamos falando de folha de pagamento, eu disse que tem 2 descontos que nós não podemos, nós trabalhadores registrados em carteira, nós não podemos dizer que não queremos. Um deles é o INSS e o outro é o imposto de renda. Tá, Janaína? Até aqui tudo bem? Bem. O INSS, né, então, a Secretaria da Previdência e Trabalho, ela divulga uma tabela de INSS que eu passei para vocês. Essa tabela, ela tem algumas faixas e que eu pego a remuneração do trabalhador e encaixo nessas faixas, né, que pode ser 7,5%, pode ser 12% e assim por diante. Eu não sei se você esteve na aula e viu essa tabela. Não, do INSS, sim. Do imposto de renda, pelo que o senhor falou, ele só no 13º que eles não descontam, é isso? Só na primeira parcela que não desconta, nem INSS. Tá. Agora, quando chega a segunda parcela, tanto o INSS como o imposto de renda, eles calculam pelo total. É como se a Receita Federal desse uma colher de chá para a gente, entendeu? Falar assim, Janaína, você pode gastar a sua primeira parcela, só que lembre, quando for na segunda, eu vou querer sobre o total, não só sobre a diferença. Ah, tá, entendi. Entendeu? Por isso que a base de cálculo para desconto do INSS e imposto de renda é 1.200 e não a diferença, né, menos a primeira parcela, entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Nada. Nesse caso em particular, Janaína, como o valor, né, da remuneração dele é menos do que o mínimo
que a tabela do imposto de renda ela traz, né? Então, nesse caso, deu 0,0. Não tem desconto, tá? Tá, tranquilo. Mas se a remuneração dele fosse um valor maior, né, e tivesse lá inserido em alguma faixa, teria que fazer o cálculo como nós fizemos na folha de pagamento. Agora, você entendeu aqui a questão da diferença do fundo de garantia, de que eu não posso calcular de novo 8% de 550? Não, essa eu entendi, sim. Tem que descontar o valor que já foi pago e aí fazer os 8%. Isso, só da diferença, tá? Tá certo. Obrigada, professor. Os demais alunos entenderam? Tem alguma dúvida antes que a gente passe adiante, por favor? Não. Oi, desculpa, não ouvi. Entendi. Ah, então legal, Cláudio Inês. Então vamos em frente, né? E aqui eu tenho alguns outros exemplos daqueles 4 empregados, tá? Então gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que são aqueles mesmos 4 empregados que eu mostrei para vocês os resultados, tá? Então deixa eu voltar aqui só para vocês não se perderem. Esses daqui, ó. Todos estão vendo? Sim. Eu gostaria até, se for possível, se vocês não tiverem, tire uma foto, até para vocês compararem com o cálculo que a gente vai fazer. Eu dou alguns segundos para vocês tirarem uma foto, só para vocês acompanharem melhor. Assim fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente for calcular a segunda parcela. Tudo bem? Posso seguir? Como ninguém respondeu, então acredito que sim. Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Então, a segunda parcela é pagamento. A primeira parcela não tem tanta obrigatoriedade das empresas fazerem o olerite, tá? Né? Por quê? Porque como é uma chamada primeira parcela, né? Então se faz ali por um recibo ou somente um depósito identificado na conta das pessoas, tá? Mas quando chega na segunda parcela, é necessário que se faça a folha de pagamento, tá? Então, eu trouxe aí o olerite só para vocês não esquecerem, tá? Então, nós vamos calcular agora a segunda parcela né, do primeiro exemplo, que foi do primeiro empregado, tá? Então, vamos adiantar. Então, como é que é feito o cálculo? Né? Então, como eu estou pagando a segunda parcela, entendam, nós conhecemos como segunda parcela, mas pela Constituição Federal, pela legislação, não existe esse nome segunda parcela, tá? Quando se paga o 13º no mês de dezembro, né, o que está havendo aí é uma quitação, né, do direito que o empregado tem naquele ano. Então, o nome que se dá para a segunda parcela, tecnicamente ou legalmente, chama-se 13º, e somente isso, tá? Então, aquele primeiro empregado que vocês tiraram foto, né, na primeira parcela, ele tinha direito a 11/12. Agora, ele vai ter direito a 12. Então, vejam que o salário lá no rodapé está 3.960, tá? Que é o valor do salário dele, igual ao mês de novembro. Ah, professor, mas se ele teve um aumento
e dezembro, qual é o salário? Né? O salário vai ser o atualizado, né? O salário do mês de dezembro, tá? Então, eu vou calcular 12 dozeavos do 13º, vejam que eu peguei 3.960, dividi por 12, vezes 12, eu vou ter aí uma remuneração de 3.960. O que eu vou fazer? Olha lá, vou descontar a primeira parcela do 13º, tá? Se vocês olharem a foto lá, o valor é 1.815, que eu coloco na coluna do quê? De desconto, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. O que nós temos agora? Né? Como é a segunda parcela, olha o que vai aparecer ali, ó, o INSS. E o INSS, ele é calculado, olha no rodapé, pelo mesmo valor do que? Não do salário base, mas da remuneração dele aqui em cima, que é 3.960. Se ele tivesse médias de adicionais, teria que, no lugar de primeira parcela do 13º, teria aqui escrito média de adicionais. Iria somar com os vencimentos. Como nesse caso, nesse exemplo, esse colaborador não teve médias, né? Então eu vou colocar ali no rodapé, no salário de contribuição, o valor de 3.960. Aí eu vou lá para a tabela do INSS e vou calcular lá qual é o percentual que esse trabalhador tem de desconto. Aqui um exemplo deu 11%. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses 3.960 por 11%. Aqui é o desconto, como eu disse para a Janaína, que a gente não tem, né, o direito de dizer que não queremos, né, porque esse dinheiro, no futuro, esse colaborador vai usar na sua aposentadoria, né? Então, ele vai receber tudo aquilo que ele contribuiu durante a vida de trabalho dele, né? Levando, logicamente, em consideração os prazos e idades que o INSS exige para se ter a aposentadoria. Então, calcular 11% de 3.960, vejam, né, que dá um valor de 435,60. Então, prestar bastante atenção, o INSS, ele é calculado em cima do total, e não do 13º, menos a primeira parcela, tá? Lá na primeira parcela não teve desconto de INSS, então, quando chega em dezembro, o INSS quer, né, o seu pedaço de bolo, né, do total da remuneração. Então, é 11% deste valor aqui, tá? E o que vem depois? Né? A base do fundo de garantia. Então, se vocês calcularem aí, por que dá 2.145 e não 3.960? Né? Quem pode me responder? Vai ganhar 100 pontos na média do segundo bimestre. Quem pode me responder por que deu 2.145? Ele está descontando ali o valor da primeira parcela? Isso, Janaína, parabéns. Acabou de ganhar 100 pontos. Então, se eu pegar esses 3.960 menos os 1.815, vai ser o valor da base do fundo de garantia. Todos entenderam, pessoal, que a Janaína respondeu? Sim ou não? E a Janaína não precisa responder. Claudinense, Eduarda, Luiz, Nicole, Patrícia, Tainã, Entendi Tamir. sim, professor. Legal, obrigado, Tainã. Quem que levantou a mãozinha? Levantou, mas abaixou.
Então, eu vou calcular 8% desses 2.145, que vai dar lá um valor de fundo de garantia de 171,60, como eu disse para vocês, né? Fundo de garantia não é desconto, fundo de garantia é uma obrigação da empresa de calcular e depositar, tirar do bolso esse valor e depositar na conta do trabalhador, tá? Vamos em frente. Deixa eu admitir a Patrícia aqui. O que nós temos lá? Olha lá, o imposto de renda. Quem é que me responde com base em qual valor será feito o cálculo do imposto de renda? Dos 3.960 ou dos 3.960 menos 1.815? Do total. E esse total é de quanto? 3.960. Isso, Janaína. Como você já ganhou 100 pontos, não vou dar não, tá? Já está computado aqui. Tem que acumular, professor. Ô, Janaína, não faz isso comigo. Me ajuda a gostar de você, Janaína. Ah, professor, me ajuda a gostar de você também. Não, já, os 100 pontos já foi merecido já, mas obrigado pela participação. Imagina. E aí, o que nós fazemos, né? Pegamos o 3.960, né? A fórmula de cálculo que eu passei para vocês, menos o INSS, já descontado, menos os dependentes, né? Nesse caso, nesse exemplo, ele não tem dependentes, então eu peguei 3.960, né? Menos 435,60 e dependentes, se ele tiver, deu 3.145,22, que aí eu vou ter uma faixa de 15%, e aí eu faço o cálculo de 116,98, que vai dar um total de 3.960 de vencimentos, 2.267,58 de desconto, líquido a receber de 1.592,42. Então, aí está o holerite de pagamento, né, do 13º, ou como nós conhecemos, né, a segunda parcela do 13º salário. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas, professor. Então, vamos para o segundo exemplo. Olha como é que ficou o segundo exemplo, daquele empregado que ganha R$12 por hora. Quero que vocês deem uma olhada, e façam aí a conferência, por favor. Vejam que no mês de novembro, ou dezembro, né? Então, ele ganha R$12 por hora, né? Como é que eu sei quanto que ele ganha por mês? Né? Eu multiplico por 220 horas. Então, 12 vezes 220 horas, dividido por 12, vezes 12, tá? Então, se eu multiplicar 12 por 220, eu vou ter o salário de 2.640. Vejam lá na foto que vocês tiraram, de que ele teve uma primeira parcela de 1.210. Aí eu vou calcular o INSS, pego essa base do salário de contribuição do rodapé. Vejam que esse valor é o valor total e não menos a primeira parcela, que o INSS e também imposto de renda, eles querem do valor total e não só da diferença. Então, eu pego 2.640, vou lá na tabela de INSS, e aqui nesse exemplo deu 9%, e eu calculo os 9%.
O fundo de garantia, né, como a Janaína falou, eu vou pegar 2.640 menos o 1.210, por quê? Porque se vocês olharem na foto aí, já foi calculado os 8% de fundo de garantia. Então, eu vou pegar somente da diferença, 2.640 menos 1.210, que vai dar, né, os 1.430. E eu vou calcular os 8% desses 1.430, que está aqui no rodapé. Mais uma vez, lembro a vocês de que fundo de garantia não é desconto, tá? Para calcular imposto de renda, eu vou pegar essa base de 2.640, que é a remuneração dele, né? Ou aqui embaixo ou aqui em cima, menos o INSS descontado, menos dependente se ele tiver, e esse valor vem aqui no rodapé, que é o valor líquido, tá? Então, só repetindo, pego a base total, menos o INSS, isso aqui é fórmula, tá? Da tabela que eu passei para vocês. Menos os dependentes legais, e o resultado eu coloco aqui, no rodapé. Aí eu vou lá para a tabela e vejo qual é a faixa do imposto de renda. Então, o que eu faço? Pego 2.212,81 vezes 7,5%, e do lado dos 7,5% tem um outro que precisa ser descontado. Então, menos aquele valor que está lá, o resultado vai ser o desconto de imposto de renda, 23,16. Aí é só somar e tirar a diferença, que esse vai ser o valor do 13º salário pago até o dia 20 de dezembro. Então, vou dar alguns segundos para vocês, se quiserem tirar foto, enfim, para recalcular, é importante para vocês, tá? Tudo bem, pessoal? Podemos passar para o outro. Pode, professor. Ah, legal. Então, vamos lá. O terceiro exemplo é o salário de 4.950. Nós tivemos aí, na primeira parcela, né, que foi até alvo da dona Janaína, né, não contar o mês de junho, lembra, Janaína? Lembro. Então, se lá em novembro ele tinha direito a 6 meses, né, contando o mês de junho, quando chegou em dezembro, ele passa a ter direito a 7. E aí a folha de pagamento recalcula, né, recalcula o valor, né, menos os 6 meses, aliás, metade dos 6 meses que foi pago na primeira parcela, tá? Então, pega-se lá, olha o salário base dele, 4.950. Nesse caso, como ele não tem direito a 12,
eu só posso calcular 4.950 dividido por 12 vezes 7. Então, aí eu tenho um valor de 2.887,50, tá? Que o direito dele não é total. O direito dele é só referente ao mês que ele entrou até o mês de dezembro, tá? Porque ele não trabalhou nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, nem em abril, nem em maio. Então, 5 meses que ele deixou de ter o direito ao 13º. Então, eu vou descontar a primeira parcela, que foi calculada em cima dos 6 meses, tá? E a mesma coisa, tá? Lá, eu levo lá para o rodapé o mesmo valor, 2.887,50, faço o cálculo do INSS, perdão, antes, fundo de garantia, né? Então, o fundo de garantia é a diferença do 13º menos a primeira parcela que já foi depositado. Então, o total vai dar 1.650 dessa diferença, e eu vou calcular os 8%, que vai dar R$ 132. Pego a base do salário de contribuição para calcular o INSS. Então, aqui é só um exemplo, né? O sistema ele vai ver, ele vai pegar esse valor e vai encaixar lá na tabela, que também estará lá no sistema, e ele aqui calculou 9%. No imposto de renda, ele vai usar essa mesma base, menos o INSS descontado, menos os dependentes, e vai colocar aqui no rodapé. O sistema vai pegar esse valor e vai encaixar na tabela de imposto de renda, que nesse caso aqui deu 7,5%. Então, ele vai multiplicar 2.058,85 vezes 7,5% e menos o valor que está lá do lado do 7,5%. Essas tabelas, pessoal, vocês podem pegar no Google, né, em jornais, enfim, essas tabelas estão aí à disposição para vocês, tá? Até para vocês calcularem o lerite de vocês. Então, esse vezes o percentual, menos o valor que está ao lado, nesse exemplo aqui deu 11,61. Então, aqui é só somar as colunas, né, um menos o outro, e é o valor do depósito do 13º salário do colaborador. Então, se quiserem tirar foto para recalcular, ou se quiserem recalcular agora, só para vocês fixarem bem esse conteúdo, tá? São muitos cálculos, eu sei que realmente não é fácil, mas como vocês têm as fórmulas, né, é só seguir as fórmulas, e aí com o exercício mensal de conferência dos seus olerites, daqui a pouco vocês estão todos craques aí em calcular folha de pagamento. Posso ir para o último? Pode. Então, vamos lá para o último, né? O salário de R$15 por hora. Né? É o mesmo caso do anterior, né? Ele entrou no dia 4 de junho, então ele vai ter o mesmo direito que o anterior, que é no mês de dezembro de 7. Né? Em novembro nós calculamos sobre 6, agora nós vamos calcular sobre 7, mesmo cálculo. Pego o salário base em horas, multiplico por 220, e aí eu chego num valor de salário base, né, total. Pego esse valor, divido por 12 e vezes 7, tá? Então, R$15 vezes 220 vai dar 3.300. Divido por 12 e multiplico por 7, eu vou ter um valor de 1.925. Se vocês olharem aí, na primeira parcela foi pago 825, então aqui eu desconto, que já foi pago em novembro. Lanço esse 1.925 lá na base do salário de contribuição e calculo o INSS. Aqui é só exemplo, tá, pessoal?
Pode ser que hoje esse percentual seja. Calculei o INSS, agora eu vou calcular a base do fundo de garantia, tá? Então, 1.925 menos 825 dá uma base de fundo de garantia de R$ 1.100. Se eu calcular os 8%, eu vou chegar no valor de R$ 88 que a empresa tem que depositar na Caixa Econômica do fundo de garantia. Aí eu pego 1.925 menos o INSS descontado, tá? E menos os dependentes, eu vou chegar em 1.751,75. Ah, professor, mas por que aqui está em branco? Né? Porque esse valor da base é menor do que o mínimo da tabela para desconto. Então, no caso desse trabalhador, ele não vai ter desconto do imposto de renda. Eu coloquei aqui só para ilustrar, tá? Mas no lerite dele, ele viria aqui em branco. Tá? Por quê? Porque não teve desconto nenhum aqui, tá? Então, 1.925, somo a primeira parcela com o INSS e o total que vai ser, né, depositado na conta corrente dele é 926,75. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre 13º salário? Por favor. Sim ou não? Eu estou com um pouco de dúvida só na base do imposto de renda. O cálculo. Na base? É. Você chegou a verificar lá a fórmula do cálculo? No começo, sim. Lá na folha de pagamento, que eu passei as tabelinhas para vocês? Mas é fácil, tá? Então, me acompanha e vai anotando no caderno, por favor, Tainá. Pode deixar, pode falar, professor. Então, primeira coisa, tá? A remuneração do trabalhador. Tá? Qual é a remuneração do trabalhador? É esse valor que está aqui no rodapé, 1.925, tá? Sim. Depois, menos o INSS. Anotou aí no caderno? Anotei. Então, se eu pegar 1.925 menos 173,25, né, nesse exemplo, ele não tem dependente. Se ele tivesse, eu diminuiria mais 189,59, que é o valor por dependente, tá? Entendi, professor. Então, Obrigada. você vai... Não, calma, não acabou? Ah, tá. Então, no caderno, remuneração, menos INSS, menos dependentes, anotou? Sim. É igual ao rodapé do olerite. Você tem uma calculadora aí, Tainá? Tenho. Então, pega lá, põe lá na calculadora 1.925, menos 173,25. Nesse caso, ele não tem dependente, tá? Então, dá o igual aí. Peraí, professor. 1.925 menos 173,25. Aí dá 1.751,75. Tá vendo que é o valor que está aqui embaixo? Sim. Então, pela tabela do imposto de renda, tá? Menos que R$ 1.903 não tem desconto. Entendi, professor. Então, por isso que vocês precisam pegar e guardar a tabela de INSS e imposto de renda, tá? Para não esquecerem como é que faz o cálculo, tá bom? Tá bom. Entendeu? Agora entendi. Agora entendi. Então não perde essa fórmula, hein?
Não, já está aqui no meu caderno, bonitinho. Então tá bom. Obrigado, Tainá. Os demais, pessoal, já todos têm dúvida? Aliás, todos entenderam ou tem alguém com dúvidas? Tranquilo? Então vamos dar aquela 9h10 agora, vamos dar aquela paradinha de 15 minutos, 9h25 a gente volta, tá bom, pessoal? Que aí nós temos aí falar sobre férias. Todo mundo gosta. Só que quando volta ninguém gosta. Então, Janaína, nós precisamos conversar a respeito, viu? Obrigada, professor. Até já. Até já.
Vamos lá. Vamos começar? Estão por aí? Olá. Oi, professor, tô aqui. Ah, então tá bom. Eduarda, Nicole, Tainã, Tamires, vamos dar início a outro conteúdo, vamos falar de férias. Eu vou fazer a parte introdutória e de legislação social e trabalhista e vamos, né, deixar aí os cálculos para um próximo momento, tá? Então, férias é um direito também igual ao 13º, né? Igual eu falo porque é um direito, né, adquirido de qualquer trabalhador, que concretizar, deixa eu só ver quem que está aqui, a Patrícia está entrando. Legal. Então, todo trabalhador... Opa, avançou um aqui, vamos voltar. Todo trabalhador que concretizar 12 meses de trabalho consecutivo terá direito a férias, tá? Existem algumas diferenças com relação ao 13º. O 13º, ele é feito o cálculo durante o ano, né? Então, ele começa em janeiro e termina em dezembro, mas férias não. Férias, ele pode ultrapassar um ano seguinte, tá? Por quê? Porque o trabalhador tem que completar, né, 12 meses de trabalho. Então, essa é uma das diferenças do 13º, tá? Então, férias, né, se o trabalhador, né, eu falei a palavra, agora fugiu, né? Se o trabalhador concluir os 12 meses de trabalho consecutivo, ele vai ter direito a férias, tá? Esse período de trabalho chamado de 12 meses, ele tem um nome chamado período aquisitivo de férias, né? Então, período, né, em que o trabalhador adquire, né? Então, por isso que chama aquisitivo, né? Porque ele adquire direito a férias, tá? E a semelhança com o 13º é que também não prejudica o pagamento do salário daquele mês, tá? Então, tanto 13º como férias é mais uma folha de pagamento naquele mês para aquele trabalhador, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma admissão que ocorreu em 2017, né? Só um exemplo. Como é que eu faço a composição desse período aquisitivo, né? Então, ele começa na data de admissão e ele finaliza, né, um dia antes de começar o segundo período aquisitivo, tá? Então, quando é que começaria um segundo período aquisitivo, né? No dia 14 de janeiro de 2018. Então, se a gente for analisar 14 de janeiro de 2017, 14 de janeiro de 2018, 19, 20, então cada período vai finalizar no dia anterior ao início de um novo período chamado período aquisitivo, tá? Se tiverem dúvidas, por favor, pessoal, né? Me interrompa na hora que vocês quiserem, tá? Por isso que eu costumo falar bem devagar para não ter realmente esse ruído de comunicação. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? E todos os slides, ele tem a fundamentação legal, tá? Lá, nesse caso aqui, é artigo 129 da CLT, caso vocês tenham interesse de querer pesquisar a respeito, tá? Eu trago aqui o texto legal. Alguns não sabem, mas, né, no artigo 130 diz que durante o período aquisitivo, se o trabalhador faltar, né, e no caso somente de faltas e não de atrasos, tá, pessoal? Se ele faltar
e for descontado do holerite dele, ou seja, se for uma falta injustificada, esta falta vai, vamos dizer assim, sendo feita uma marquinha nesse colaborador. Tá? Então, Professor, oi, Janaína. essas faltas injustificadas são as faltas sem atestado, né? Sim, aquelas que gerarem desconto, tá? Tá. Agora, se você faltou para ir no médico e na convenção coletiva diz que se você entregar um atestado, essa falta é abonada, aí não, Tá. tá? Então, somente as faltas que gerarem desconto na folha de pagamento do empregado. Aí ele vai recebendo uma marquinha lá, como se fosse um contador, tá? Uma falta, duas faltas, três, e assim por diante. Mas lembrando, dentro do período aquisitivo. Então, eu vou voltar aqui um slide. Então, imagine aqui, nesse caso aqui, esse exemplo, tá? Se do dia 14 de janeiro de 2017 até o dia 13 de janeiro de 2018, ele tiver ali, aí eu vou colocar o slide agora. Se ele tiver 5 faltas injustificadas, está vendo que aqui em cima está escrito injustificadas? Então, ele não perde direito a nenhum dia de férias. Porém, se ele tiver no período aquisitivo de 6 faltas injustificadas até 14, ele perde direito a 6 dias. Tá? Se tiver de 15 até 23, 18, ou seja, ele perde 12. E se ele tiver até 32 faltas, ele perde 18 dias. Tá? Acima de 32 faltas, ele não vai ter direito a férias daquele período aquisitivo. Ficou claro para vocês isso? Ficou. Isso se ele não for mandado embora antes, né? Se ele não for enforcado, se não... É Porque claro. falta 32 faltas injustificadas, ele já foi embora faz tempo. Vamos dizer assim, que é muito provável, viu, Janaína? Mas a gente pode também imaginar que tem empresas que, por falta de controle, você pode ter um colaborador com esse número aí absurdo, né? E se o gestor não Passa fizer nada, batido. às vezes por controle, né? Uma coisa que você disse que é bastante interessante, Janaína, é assim: férias é considerado uma antecipação de salário, tá? Isso aí, professor, eu aprendi desde pequena, que meu pai sempre falou, férias é ilusão, porque você está recebendo dinheiro do próximo mês adiantado, então você já tem que pagar as contas do próximo mês adiantado, porque quando volta não tem salário. Então, ou se não, você guardar esse dinheiro como se você realmente não tivesse recebido. Exatamente. Porque, como eu disse para você, ele não prejudica o salário daquele mês, tá? Então, se você tiver uma boa administração do seu dinheiro e não contar com as ilusões, né? Tem muita gente que se ilude, vê assim uma quantia maior do que normalmente tem e acaba fazendo besteira. Mas aí que entra o detalhe, Janaína e demais alunos. Por vocês serem alunos de RH, né, o que se espera como obrigação nossa, né, trabalhando especificamente na área de departamento de pessoal, é chamar o colaborador, porque isso precisa chamar mesmo para ele assinar o recibo de férias, certo? E orientar esse trabalhador, né? O dinheiro é dele ou o dinheiro é dela, eles vão fazer o que eles querem. O que não pode é eles um dia dizerem que não foram orientados por ninguém. Então, a nossa obrigação como profissional de RH
É no momento em que esse colaborador estiver lá presente para assinar o recibo, seja orientado. Exemplo, se a empresa concede adiantamento quinzenal, né? Então, dependendo do dia que ele está saindo de férias, né, dizer para ele, ó, não conte com o adiantamento no mês seguinte, porque senão pode dar um saldo negativo. Tudo bem? Então, se ele for orientado, repito, ele pode, o dinheiro é dele, é um direito dele, ele faz o que ele bem entende com o seu dinheiro. Só ele não pode retornar ao trabalho, né, reclamando de orientação que não foi dada. Entenderam, pessoal? Porque, se, por exemplo, ele não vai ter o adiantamento. Se ninguém avisa antes, ele vai falar, mas ninguém me avisou que eu não ia ter o adiantamento. Isso. E aí cabe a falha do recurso do departamento pessoal de não ter avisado, né? De orientar que não teria o pagamento naquele mês. Isso, Janaína. E um outro exemplo, vou dar outro exemplo. Dizer para o colaborador, ó, no mês que vem, você não vai ter o salário completo como você vem tendo todos os meses, né? Você estará de férias, então o saldo que você vai ter vai ser de X dias. Então, administre bem o seu dinheiro. Entendeu, Janaína? Entendi, sim, professor. Que é uma coisa que eu sempre orientei, né, as empresas e alunos, é que nós não podemos nos isentar de sermos orientadores nesses casos, em particular, entendeu? Porque é nosso papel, é a nossa responsabilidade. Nós não podemos nos isentar disso, entendeu? Agora, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, isso é uma decisão particular, né? O que não pode é dizer que não foi orientado, né? Porque as pessoas, quando não administram bem o seu dinheiro, exemplo, no caso de férias, pode acontecer de ele voltar ao trabalho com problema financeiro. E a gente sabe que quando nós passamos por esse tipo de problema, né, a produtividade despenca, né? A atenção daquela pessoa diminui. Os acidentes podem acontecer por falta de atenção, né? Então, nós precisamos entender também esse outro lado social da área de departamento de pessoal. Né? Porque cabe a nós que conhecemos isso, né, darmos todo o apoio, né, e orientação necessária para cada um dos trabalhadores. Não custa nada, Janaína. Né? São 5 minutos que nós podemos reunir várias pessoas, né, que vão sair de férias naquele determinado dia, né, e orientar todos de uma vez só. Concordam ou não concordam? Não, eu concordo, até mesmo porque eu trabalhava no RH assistente, né? E a minha gestora, quando a pessoa ia sair de férias, que vinha assinar o documento de férias, né? Ela já orientava sobre o que iria receber e o que não iria, para a pessoa ter ciência do que ela fazer com o dinheiro, entendeu? Sim. Então, porque que nem vira um ciclo vicioso, né? A pessoa, nós sabemos que a maioria nessa situação que tá do Covid, tudo tá com problema financeiro, e isso daí acaba desgastando tudo, influencia tudo, né? Impacta na produtividade do dia a dia, né? Sim, sim. Então, quanto mais orientado for o trabalhador, mais conscientizado ele se torna. Isso é importante, tá? Que fique bem claro isso para todos vocês. Então, falamos de proporcionalidade, tá? Então, agora vamos falar de período de concessão, tá? Então, o artigo 134, tá? Ele diz que as férias serão concedidas por ato do empregador,
Então, eu quis deixar grifado, né, essas 4 palavras, por quê? Né, o período em que o empregado poderá gozar as férias, que é o termo correto que se fala, né, ela é uma decisão da empresa e não uma decisão do empregado. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Quem determina, quem vê a viabilidade, a conveniência de atender a uma solicitação do colaborador é a empresa e não o empregado. Porque imaginem que se todos os empregados da empresa estudassem, e se todos os empregados da empresa quisessem tirar férias ou em janeiro ou em julho por causa das férias de escola. Imagina a empresa tendo que fechar por conta disso. Entenderam? Parágrafo 1º. Sim. O parágrafo 1º desse artigo, né? E foi uma introdução da reforma trabalhista de 2017. É o que antes era possível apenas dividir as férias em 2 vezes, hoje, né, a partir de 2017, né, em havendo concordância do empregado, as férias poderão ser divididas em 3 períodos. E observem bem, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias, tá? E os demais não inferiores a 5 dias. Então, aqui não está dizendo que o primeiro é de 14, e sim um deles. Tudo bem? Entenderam? Então, eu A posso... pessoa, então, ela pode tirar férias o primeiro até 14 dias corridos e aí depois os outros até 5 dias, é isso? Não menos do que isso. Tá. Então, imaginem que você tenha direito a 30 dias de férias, tá? Você pode tirar, vamos dizer assim, 15 dias, não que necessariamente precisa ser o primeiro período, tá? Mas você pode tirar 15 dias, depois 8, depois mais 7. Entendeu? Entendi. Ou o contrário, posso tirar 7, depois 8, depois 15. Mas um deles tem que ser igual ou maior do que 14 dias. Tá. Tá? Ou E seja, outra... 50%, né, dos 30 dias. Um tem que ser 50% dos 30 dias, digamos assim. Não necessariamente, Janaína. Já que a legislação fala em 14, eu posso te dar 14 dias de férias, depois 8 mais 8. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aham. Porque se ele dissesse assim, não inferior a 15 dias, aí eu concordaria com você. É 14, é 14 ou igual, né? Acima ou igual. Igual ou acima, Isso. tá? A Tá. mesma coisa no 5, igual ou acima. Tá? E o parágrafo... Professor, nesse caso, Oi. Desculpa interromper. Não fica tranquilo. Por exemplo, pode ser só 2 períodos ou não? Tipo, 15 e Pode, 15. pode. Não é obrigatório ser os 3 períodos. Olha o que Pode está ser escrito, 2. olha o que está escrito no início do parágrafo 1º, antes da vírgula. Desde que Sim. haja Aí, concordância do empregado. isso. Uhum, tá. Tá bom? Tá ok. E no parágrafo 3º, né, também introduzido pela reforma trabalhista, né, então, eu não posso conceder férias para o empregado 2 dias antes de feriado ou de DSR, de domingo, entendeu? Entendi. Tá, então, por exemplo, nós vamos ter aqui no dia 2 de novembro, nós vamos ter um DSR, que é feriado, certo? Certo ou não? Certo.
Então, eu não posso conceder férias para ele no dia 29 de outubro, que é 2 dias antes do DSE. Professor, uma dúvida. Meu esposo, ele trabalha por escala. O primeiro dia das férias dele foi no sábado. No caso, o DSR dele não é o final de semana, seria as folgas da escala, é isso? Isso. Porque Ah, o DSR de quem trabalha por escala é a folga. Ah, tá, entendi. Então não é não é o final de semana, porque é o descanso semanal remunerado, ou seja, vai de acordo com a escala ou se é final de semana, Sim, né? sim. Ah, É tá. porque descanso, qual é o dia de descanso dele? É a folga. É Pode a ser folga. segunda, pode ser terça, pode ser quarta. Eu só não posso conceder férias 2 dias antes de ter esse DSE, Entendi agora. tá? Tá ok. Período de concessão, tá? Então, o artigo 135, né, diz que toda e qualquer, né, decisão de férias precisa ter um documento. Só que antes desse documento, eu preciso ter o aviso das férias para esse colaborador com 30 dias de antecedência. Então, esse colaborador precisa assinar um documento 30 dias antes, chamado aviso de férias, tá? Com 30 dias de antecedência ao recibo de férias, que é no dia que ele está recebendo. Entenderam? Ou não? Porque isso acontece muito nas empresas. Professor, Oi, pois não. Pode falar. Bom, enfim. Então, o que acontece nas empresas, e isso é uma prática normal, porém o RH, o Departamento de Pessoal, precisa tomar o cuidado de que no ato da assinatura do recibo de férias, normalmente o Departamento de Pessoal emite o aviso com 30 dias de antecedência. E isso não está correto, né? O Departamento de Pessoal precisa emitir o aviso com 30 dias, pedir para o empregado assinar, e depois de 30 dias ele volta para assinar o recibo e fazer as anotações na carteira, que é o que diz o parágrafo 1º, entenderam? Porque se o empregado assinar um documento retroativo, por exemplo, e colocar a data do dia que ele está assinando, dá problema para o departamento de pessoal. Entenderam? Entendi. Que isso é uma prática comum, já que eu vou emitir esse recibo, eu já vou emitir já junto com o aviso, e ele assina tudo num dia só. Só que tem que tomar o devido cuidado para esse colaborador não colocar data, porque tem colaborador que quando assina documento, ele põe a data que ele está assinando. Então não pode, tá? O artigo 100. É depois, né? Então, Quando Janaína, volta das férias. é uma Aí que tá o prática, problema. é uma prática incorreta. Isso pode dar Sim. problemas para a empresa. O artigo 136 reforça aquilo que eu disse. A época, né, de concessão de férias, né, o mês ou o dia que o empregado solicitar, né, será a que melhor atenda, né, consulte, vocês podem substituir por atenda, os interesses do empregador e não os interesses do empregado. E o parágrafo 2º diz que se o empregado for estudante e menor de 18 anos, aí sim ele tem direito a fazer ou sair de férias no tempo que coincidir com as suas férias escolares, tá? Então, somente empregados e estudantes menores de 18 anos. Férias em dobro
lembra que eu falei do período aquisitivo de férias? Então, nenhum empregado pode completar 2 anos sem que as férias, a primeira férias tenha sido quitada. Hoje eu diria que não existe mais, mas no passado, por falta de controle, em alguns casos, né, se deixava vencer 2 para depois a pessoa sair de férias. Então, se vencer 2 férias e o empregado não receber a primeira, esta primeira a empresa tem que pagar em dobro. Tá? Por isso que chama-se férias em dobro. Então, nenhum empregado pode permanecer trabalhando 2 anos completos, né, sob pena da empresa ter que pagar a primeira em dobro. Tá? Professor, uma dúvida. Vai ser feito o pagamento dos valores em dobro, porém ele só tira os 30 dias, ou ele tira 60 dias também? Não, ele tira somente 30, ele só recebe financeiramente o dobro. Em dobro. Ah, tá. Tá bom? Ok. Férias coletivas, né? Então, caso a empresa tenha necessidade, né, de paralisação por um determinado momento do ano, ela pode solicitar, né, com autorização do Ministério, da Secretaria da Previdência e Trabalho, juntamente com o sindicato, né, essas férias chamadas férias coletivas, tá? Pode ser a empresa toda, mas pode ser também em determinados departamentos, tá? Então, é possível que se tenha essas férias coletivas. A empresa não precisa fechar, né, com a justificativa de férias coletivas. Ela pode ter lá o setor administrativo trabalhando, o setor de vendas, mas a área de produção, por exemplo, ela pode conceder as chamadas férias coletivas, tá? O artigo 140 diz que se houver, né, as férias coletivas, quem não tiver o período aquisitivo completo, tá, eu posso conceder o direito que ele tem dos meses que ele já trabalhou, né, aí o período aquisitivo dele muda, tá? Então, eu dei um exemplo aqui. A admissão no dia 8/5 de 2019. Quando é que venceria o período aquisitivo dele? Pessoal, quando é que venceria o período aquisitivo total dele? Para ele ter direito a 30 dias. Não seria dia 7/5 de 2020? De 2020. Isso. Certo? Só que a empresa está dando férias coletivas dia 10 de dezembro. Então, vamos contar do dia 8 de maio até o dia 7 de junho, daria um mês, correto? Sim ou não? Sim, sim. Dia 7 de julho, 2. 7 de agosto, 3. 7 de setembro, 4. 7 de outubro, 5. 7 de novembro, 6. E dia 7 de dezembro, 7. Então, esse empregado, ele teria direito no dia 10 de dezembro a sair 17 dias e meio. Ah, professor, mas por que 17 dias e meio? Se eu dividir 30 dias, né, como se fosse um período completo, por 12 meses, quanto é que dá, pessoal? 30 dividido por 12. 2,5. Então, conta assim, para cada mês completo, equivale a 2 dias e meio de férias. Então, se eu multiplicar 2 dias e meio por 7, eu tenho 17,5. 17,5. Então, ele pode descansar
17 dias e meio e quitar esse período até o dia 7 de dezembro. Começaria um novo período aquisitivo para ele, olha aí como é que está, dia 8 de dezembro. Então, somente muda o período aquisitivo para aqueles trabalhadores que não tiverem um ano completo na época das próprias férias coletivas. Entenderam ou não? Sim. Professor, uma dúvida. Se as férias coletivas, por exemplo, voltar antes. Por exemplo, se ele tem 17 dias e meio, certo? Uhum. As férias começam dia 10 de dezembro. Se voltasse, por exemplo, com 15 dias, dia 25 de dezembro, esses 2 dias e meio, ele fica a mais? Não, aí o período aquisitivo dele, ele vai até quando ele utilizar esses dias. Nesse caso aqui, 17,5, mas se eu tivesse, por exemplo, 15 dias, o período aquisitivo dele começaria dia 8 de novembro. Não, mas eu digo assim, por exemplo, as férias coletivas da empresa vai do dia 10 ao dia 15 de dezembro. É. E nas contas dele ali, ele teria 17 dias e meio. Ele fica com 2 dias e meio em haver ou não? Não, você está falando se a empresa desse férias coletivas do dia 10 de dezembro só até o dia 15? Até o dia 25, que Então, são 15 15 dias. dias. Então, Isso. se é 15 dias, ele só vai usar os 15 dias, que daria até dia 7 de novembro. Aí, Ah, tá, entendi. aí seria 6/12, ele teria ainda um mês ainda, no caso. Entendi. Agora, vamos supor que fosse o contrário, Janaína. Se a empresa desse 20 dias, o Certo. que, o que poderia acontecer? O período aquisitivo novo ficaria o mesmo aqui, tá? 8/12. Sim. Só que ele poderia, por exemplo, ficar devendo para a empresa 2 dias e meio. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Banco de horas, negativo, alguma coisa nesse sentido. Ou pode descontar do próximo período de férias? Também, Pode, né? se isso tiver autorização do empregado. Em comum acordo, né? Isso. Tudo Tá, bem? tudo bem. Já ouviram falar em abono pecuniário, vender férias? Sim, Então, está escrito aqui, é facultado ao empregado. O que significa? O empregado tem direito de pedir, né? Vender 1/3 das férias. Mas quem decide se vai comprar ou não é o empregador, e não o empregado. Tudo bem? Para isso, ele precisa fazer uma solicitação 15 dias antes do término do seu período aquisitivo, para ele poder colocar esse pedido adiante. Então, se ele optar, eu quero vender férias, e esse pedido não for feito 15 dias antes, tá? Ou melhor, até 15 dias antes, a empresa pode se negar, como ela pode se negar também se ele pedir com 15 dias antes, até 15 dias do término do período aquisitivo, entenderam? Quem decide a compra das férias é o empregador e não o empregado. Tudo bem? Entenderam? Essa solicitação ele pode fazer quando ele vai assinar o aviso de férias? Não, não. Mesmo Não. porque tem que ser antes de terminar o período aquisitivo. Ah, tá. Antes dele ter direito às férias, entendeu? Entendi. Pagamento das férias, né? 2 dias sempre que antecedem a saída de férias. Então, se alguém sair numa segunda-feira, tem que receber esse dinheiro, no caso, até sexta-feira. E por que sexta-feira? Porque sábado é considerado dia útil. Lembram disso? Sim.
Então, ele recebe na sexta-feira, tá? Pessoal, só um instantinho, por favor, que eu vou fechar aqui a janela rapidinho, só um instante. Oi, pessoal, desculpa, é que estão um bate-bate aqui do lado que está difícil. Mas, enfim, vamos lá. Tudo bem o pagamento das férias, né? Lembrando que sábado é dia útil de férias, ou, perdão, de que sábado é dia útil de trabalho, tá? Por isso que normalmente se quem sai na segunda recebe as férias na sexta-feira, tá? E um terço constitucional. Então, esse aqui, Janaína, é o dinheiro que você pode gastar que não vai fazer falta, né? Que é o que a Constituição Federal de 88 garante a todos os trabalhadores, que além do valor das férias devidas, né, que é a antecipação do salário, cada trabalhador tem direito a receber mais um terço, mais 33,33% desse valor. Então, esse valor aqui você pode gastar que não vai fazer falta, viu, Janaína? Pode deixar. Esse você pode fazer o que bem entender que não vai prejudicar o valor das suas férias, tá legal? Beleza. E aqui, gente, para a gente finalizar o conteúdo de hoje, são as incidências de férias. Quando eu for calcular férias, né, na semana que vem a gente vai passar por esses cálculos para vocês verem como é que funciona, né? Todas as férias que forem em descanso, né, vai ter incidência, vai ter desconto de INSS, imposto de renda e recolhimento de fundo de garantia. E um terço... Professor, você falou que... Fala. Desculpa interromper, você falou que um terço eu ia poder gastar, mas ali já vai descontar? Não, então. Mas a gente não pode, vamos dizer assim, a gente não tem como correr do desconto obrigatório. Já não é muito, ainda desconta. Então, não tem jeito, mas é uma garantia constitucional, né, de receber um terço, mas, obviamente, o INSS e Imposto de Renda, eles vão querer um pedacinho também. Tá? Então, o que for férias em descanso, eu vou ter incidência para os três, 2 descontos e um recolhimento. Quando eu vender férias, aí não desconta nada. Por quê? Porque quando eu estou vendendo férias, eu estou antecipando o meu retorno ao trabalho. Então, esse retorno ao trabalho, ele se transforma em salário, e o salário, posteriormente, aí sim é descontado INSS e Imposto de Renda, e recolhimento de fundo de garantia. No ato das férias, não, tá? Para não descontar duas vezes. Então, essa tabelinha aqui a gente vai falar um pouco também na aula da semana que vem, tá? Mas é só para vocês terem uma introdução da matéria chamada férias, tá legal, gente? Foi tranquilo, Claudinessa? Um pouco, professor. Minha ligação está só caindo e para e volta, e eu fiquei um pouco perdida. Oh, meu Deus. Mas a semana que vem a gente dá uma recapitulada, tá bom? Tá bom, mais tarde eu revejo a aula novamente. Tá bom. Eduarda, tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Janaína, tranquilinha?
Foi boa aula? Tranquilinha, professor. Foi sim. É a matéria que eu mais gosto. Ai, que legal. Que bom, que bom. Né? A sua participação é sempre bem-vinda. Obrigada. Patrícia, tudo em ordem? Tainã? Professor, Oi. é a Eduarda. A Patrícia não tá conseguindo falar por conta que ela tá pelo computador. Ah, tá bom, mas fica tranquila que na próxima aula eu espero que esteja tudo em ordem e a gente possa conversar um pouquinho. Obrigado, viu, Eduardo. Tainã, pode falar. Tudo em ordem, professor. Foi boa aula para você? Foi ótimo, eu acho que a sua Que bom. bem fácil. Tá certo, Tainã. Muito obrigado, viu? Tamires? Bom, gente. Ah, desculpa. Pode falar, Tamires. Tudo tranquilo. Então tá bom. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção. Que vocês tenham aí uma ótima semana, né? E que vocês reforcem aí a necessidade do pessoal de responder ou avaliar, por gentileza, tá bom? Então fiquem com Deus e até semana que vem, tá legal, gente? Um abraço. Até, professor. Tchau, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.